Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Biplane Conversa Afinada. Hoje nós estamos recebendo, como de costume, um convidado muito especial. Ele é escritor, professor, engenheiro, tem mestrado, está lançando um livro, é uma pessoa conhecida da nossa sociedade. Bem-vindo ao Biplan Conversa Afinada, professor Heron Sardinha. Bem-vindo. Muito obrigado pelo elogio, boa noite a todos, e estou à sua disposição para o que você quiser perguntar. O que eu quero, Heron, é que todo mundo quer saber quem é Heron Sardinha. Como é isso aí? Sua vida. Heron Sardinha foi registrado em Nova Canaã, numa época que lá ainda era vila, e uma situação muito difícil. Eu nasci na pobreza, não pobreza que eu Você é digo. nascido na cidade de Canaã, que na época era distrito de Poções? Foi realmente nascido em Canaã, não. Numa fazenda Sim, as perto de Canaã, remediações. que meu pai estava fazendo uma sede de uma fazenda. Eu nasci já perto mais de Tarantim do que de Canaã, mas fui criado e registrado como filho de Nova Canaã. Ok. Nessa época, Itarantim como é isso aí? Eu acredito que Tarantim também não era cidade na época, não. Em Entendi. 62, que essa cidade teve um lote muito grande de vilas que passaram a ser cidade. Nova Canaã, eu tenho certeza que foi em 62. Então você é de que ano, Heron? Eu não sei, porque minha mãe perdeu o caderno que ela anotava. Certo. E eu, quando fui registrado, eu já tinha 10 anos, eu já era alfabetizado. E mudou algumas coisas, mudou o dia que eu nasci, mudou talvez o ano, e meu nome, que eu aprendi a escrever, Heron Sardinha Rodrigues, e fui registrado como Heron Sardinha de Oliveira. E o ano que eu, quando eu fui alfabetizado, que era o dia 6/8 de 48. Quando registrou, mudou para 5/8 de 47. Alguns Então lhe parentes, envelheci 1 ano e 3 dias. sim, alguns parentes diz que eu nasci em 48, mas outros acham que não, que minha idade está certa. Então eu não sei minha idade. Mas você não nasceu, você estreou. Me conta um pouquinho. O pessoal de Canaã é um pessoal muito especial, viu? É, Professora Noemi, Colégio foi Floresta. minha Rapaz, professora. Canaã é uma cidade pujante e na parte artística tem muitos músicos, muitos pastores. Não é à toa que o nome é Nova Canaã. É. Mas vamos falar de Heron. Uma curiosidade, Sim, então, pois não. é a ideia de ginásio foi primeiro em Canaã do que em Poções, que era a cidade. Canaã era distrito de Poções. Perfeitamente. Depois Poções sentiu e logo no mesmo ano fundou o colégio. Mas a primeira ideia de um ginásio saiu de Canaã. É, exato. Gesiel Norberto, não sei se você conheceu, ele trabalhou por lá por Nova Canaã e ele fundou o colégio, o ginásio florestal em Nova Canaã. Aqui em Conquista, ele fundou o Colégio Batista, que assim como o ginásio de Canaã deu uma guindada na sociedade de Canaã, o Colégio Batista aqui contribuiu como um manancial muito importante para a cultura de Vitória da O saber, o Conquista. conhecimento, Sim. né, dos nossos cidadãos. E, além de tudo, ele foi o primeiro, o nome não era reitor, mas foi o primeiro que organizou a UESB, a Universidade Estadual que nós temos Do agora. sudoeste da Então, Bahia. qualquer pessoa que for escrever sobre história, educação de conquista, tem que botar Gesiel como um dos O nome principais. dele todo é Gesiel? Gesiel Norberto da Silva. Gesiel Norberto da Silva. Mas o Heron Sardinha, você nasceu ali nas imediações de Canaã, foi registrado por lá e conta um pouco da sua história, do desenvolvimento seu. Você saiu para estudar, foi fazer faculdade? Como é que é? Faz uma. Essa minha história está atrelada à história de Gesiel. Eu
Minha mãe e minha família, como eu falei, que nem, não foi pobreza, foi na miséria. Mas tinha aquela visão do estudo, certo? Então, o estudo era coisa de primeiro lugar. E a igreja mantinha o colégio. Então, como minha mãe era membro da igreja, então encaminhava a gente, estudava através de bolsas. Eu fui bolsista então, do ginásio, certo? No Florestal, no caso? Sim, Que sim. beleza, foi Porque a era forma funcional. particular, era da igreja. Sim, pois não. Mas eu fazia umas provas, eles mandavam lá para a Secretaria de Educação de Salvador, e eu fui bolsista no ginásio. E a questão Então lá. você começou com ensino de qualidade, porque é Sim, um ginásio sim, famoso por ter formado sim, engenheiros, médicos, sim. políticos, não é isso? Em parte, muita qualidade, mas Sim. teve algumas deficiências, por exemplo, na matemática, era difícil achar uma pessoa para Para ensinar. ensinar. Gesiel começou, mas acontece que ele aconteceu uma tragédia lá com a filhinha dele, Rosa Maria, e ele mudou, veio para Conquista, que Dona Elida Figueira, que era esposa dele, era daqui de Da Conquista. família Figueira, né? É, filha de Ubaldino Figueira. O Baldi, doutor Baldino Figueira. Não, eram dois Ubaldinos. Ah, tá. O pai dela era irmão de Macário da farmácia. Ah, tá, tá. Era outro Ubaldi. Sim, mas ele morava aqui. Então ela quis retornar para a Conquista, né? E ele deixou a gente sem professor de matemática. Isso eu fazia a primeira série de ginásio, que hoje é a quinta série, Pois não. certo? Aí ele, uma pessoa do- dos poucos da cidade que me olhava assim como gente. E ele falou para mim, Devido a essa origem humilde sua. não, eu buscava leite para ele na fazenda Entendi, também, entendi. né? E jogava gude mais ele, né? Tá. Futebol, né? Aí ele chegou, falou, quando ele veio embora, ele falou, Heron, quando você terminar o ginásio, eu estou lhe esperando em Conquista. E pronto. Que Quando, bênção, hein? quando eu terminei o ginásio, eu saí da choupana que morava e vim morar aqui no início da 2 de julho, aqui perto da Um primeira casarão daqueles, né? um prédio, né? Então aquilo me deu assim, me elevou assim socialmente. Eu vim com uma alfaiate, que lá eu ganhava minha vida com uma alfaiate, né? Que beleza. Trabalhei ali na Rua do Triunfo, chamava Rua dos Cachorros, certo? Trabalhei com uma alfaiate. Depois surgiu uma vaga na prefeitura para medir casa. Eu Sim. trabalhei uns 5 meses de alfaiate. E eu procurei saber, não, vai cair a área de figuras planas e vai cair a datilografia. E a professora Noemi, que você já falou o nome dela hoje, quando eu vim para cá, ela falou, Heron, eu vou lhe ensinar datilografia para quando você chegar em Conquista, fazer concurso de um banco. Na época, bancário Era era muita coisa. diferencial, né? Muita Você vê? coisa. Até depois que eu trabalhei uma época num banco, o quem era bancário, sabe? Quando eu pedi demissão do banco, né? Depois você pede para voltar lá, viu? Sim, Quando eu pedi demissão do banco, isso muito depois, sim, né? sim. O gerente, Acabou trabalhando no Banco e Banco Banco Brasil, do Brasil. entrei no. Eu já estou saltando lá, mas porque Sem veio problema. Fica à vontade. o gerente perguntou, eu que eu pedi demissão, ele falou, perguntou, Heron, você é rico, a sua família é rica? Eu falei, o mais rico sou eu, que sou do banco, que era verdade. Antigamente, o bom partido da cidade, depois do Era, prefeito, era, não era nem o presidente da Câmara, nem vereador, era o gerente do Banco do do Brasil. banco, do Fazia banco. chover. É. Era o prefeito, o Em padre, junto com termo o gerente do banco, financeiro né? também, certo? Muitos se elegeram Sim. prefeitos e vai por aí. Tá, mas vamos voltar lá para o senhor Sim, você veio Noemi. para cá, Aí eu vim para cá, de fez a Gesiel. datilografia, Sim, eu usei a da casa de Gesiel. Além do acesso sim, à sociedade, eu vim estudar contabilidade, que foi da primeira turma do Edivaldo, da Escola Normal, certo? Euclides Dantas. Então, além disso, ele tinha uma biblioteca particular muito boa, tinha a enciclopédia Jackson, que foi onde eu comecei
ler Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes, As Viagens de Gulliver, tudo clássico. Os pensadores franceses, que eu gosto dos pensadores franceses e dos alemães, certo? Então, é uma pessoa que foi de importância muito para mim, certo? Quando eu me formei em engenharia, ele pediu um currículo para eu ser engenheiro da Embasa, mas eu já tinha recebido, eu entrei por convite da universidade, né? Hoje, se você tiver um doutorado para entrar lá, é muito difícil, né? Na UESB? Sim, Certo. eu entrei lá só com a graduação de engenharia e fui convidado, né? É, porque na época também a UESB É, era um construto, né? não, eu tô, Dificilmente tinha um professor doutor, muito não, não difícil. tinha ninguém. Na época aqui, se eu não me É, engano, foi Rui Bruno Barcelar de é, Oliveira, que foi mas um dos que subscreveram ali. sim, mas isso é uma história aí à Certo, parte. O, Eu estou falando assim, como muda, né? entendi. Porque eu só tinha graduação e fui convidado para lá. Mas nós estamos no ginásio ainda, não vamos para a graduação agora, não, porque é Sim, interessante a história da tá bom, graduação. tá bom. Aí Mas é você porque é uma cursou, coisa. você foi fazer o ginásio aqui na escola normal, concluindo Aqui, contabilidade. Eu vim contabilidade. com ginásio de Ciências lá. contábeis, não, é contabilidade mesmo, né? Era, né? Ah, O técnico. coincidência, eu fiz também isso aí. Técnico, era o técnico de Nunca fui bom em contabilidade. matemática, não, mas. Eu fiz contabilidade. Quando eu terminei contabilidade, ele falou que Zilto Rocha e Fernanda Eleodoro, que já eram professores, ia fazer o vestibular em Teoflotone que permitia. Eu fui pioneiro dessa questão de Teoflotone lá, eu, Fernando e Zildo, que Fernando ia fazer o vestibular em Teoflotone e Zildo, e que se eu fizesse e passasse, que ele me dava umas aulas no Colégio Batista. Ah, eu achava bonito demais. Aí eu fiz o vestibular lá, passou, mas ele não chegou a falar o de que era, o que eu ia ensinar, não. Mas ele tinha sido meu professor de Canaã, mesmo que pouco tempo, uns 6 meses, mas acho que ele notou de uma prova que eu fiz com ele, uma prova final, quando ele veio embora, naquela época tinha a prova escrita e a final no fim do ano. Tinha as mensais, a final escrita e a final oral. E ele disse que não chegou a ensinar a área da figura plana lá na quinta série, mas que eu estudasse por conta própria. Eu não, a todos estudasse por conta própria, porque ele não ia colocar na prova escrita, mas tinha que colocar na prova oral. Certo? E eu sorteei esse ponto, caiu essas áreas da figura plana. Ele perguntou se eu tinha estudado. Eu falei que tinha. Tem que vencer essa questão da figura plana, porque quem está assistindo a gente não conhece engenharia. Eu acho que alguns engenheiros podem Por estar exemplo, assistindo. calcular a área dessa sala que estou me referindo. Ah, Não vou definir aqui o que seja um plano e tal, tá. mas o que eu estou me referindo era calcular quantos metros quadrados tinha uma Sim, casa para pagar imposto predial certo. em cima, IPTU e tal. em cima, certo? Aí ele foi para essa área de retângulo, quadrado, triângulo. Ele perguntou se eu tinha estudado, eu falei que tinha. E mandou eu ir em quadro, e o que é que você estudou? E aí eu. Deitou o cabelo, como diz o Mas povo. eu acho que eu era muito tímido e muito Sim. retraído, mas com ele eu era mais. E acho que dessa aula, desse momento, foi que ele me botou para ensinar matemática, mas eu creio também que foi o curso de contabilidade, porque ele me deu umas turmas de sexta série que tinha essa questão de razão, proporção, regra Sim, de sim. três, juro, porcentagem, que isso eu tinha estudado no. Mas eu não conhecia nem nada sobre conjunto, eu nunca tinha lá aberto um livro que falasse sobre conjunto, estava introduzindo isso aqui na matemática, estava sendo introduzida a matemática moderna em Conquista. Então, eu comprei uns livros no Basacairo, da sexta série, e aquela parte inicial eu comecei o livro do meio, Certo. já razões, proporções, que essa parte aí. Fugindo mais da matemática elementar para uma matemática mais elaborada Sim, no ensino, sim. né?
Sim, aí você concluiu o seu segundo grau e você me disse que você foi fazer um vestibular, na fila do vestibular, você não sabia o que que você ia cursar, como é que é isso aí? Não, eu fiz ciências sociais, ainda Certo. cursei até o segundo. Eu fiz o segundo, cheguei a matricular no terceiro, mas não estava me satisfazendo. Eu queria um curso melhor, certo? Eu Mais queria, substancioso, sim, né? Para presencial, queimar a pestana. sim. E aí, como eu fiquei, de quando eu terminei contabilidade até eu entrar na universidade, eu fiquei 9 anos. E com isso estudando matemática. Eu aprendi essa matemática sozinho. Eu tinha noção lá do ginásio, muito pouca, umas poucas aulas que me interessou aqui de Mário Seixas, poucas, mas boas, viu, Mário Seixas? Famoso. Sim, pouca, mas boa. Essas aulas de Mário Seixas, porque para calcular um juro composto, naquela época se usava o logaritmo, né? Sim. Hoje, Hoje é o algoritmo com as computador. calculadoras, ninguém nem, né? Porque você Igual. teve grandes professores, os Borba, esse pessoal de física aí, Sim, né? sim. Eu fui aluno de Newton. É, porque quando inventaram o logaritmo, né, na época, É, aqueles astrônomos fazer, porque a questão é que transformava uma multiplicação em uma soma, uma divisão em uma subtração, os sim, logaritmos lógico. permitem, né? Então aqueles astrônomos diziam que dobrava a vida de um astrônomo, os logaritmos e tal, mas com a invenção da calculadora, como me disse o A japonês, calculadora que você fala é a científica, aquela. Ele vem com tudo, raiz quadrada. como me disse o japonês, karatê era muito bom, mas depois que inventaram o revólver, Já era. A tecnologia. E aí, sim. como é que foi a sua história com a engenharia? A história com a engenharia foi o seguinte: como eu fiquei aqui, estudei matemática, quando eu saí, entrei no banco para ver se conseguia sair, porque minha mãe dependia de mim, certo? Minha mãe Perfeito. dependia de mim. Então eu precisava ter um. Então eu entrei no banco, não é porque eu queria ser bancário, é porque era um veículo para eu estudar. Como eu não consegui a transferência para Salvador, eu saí do banco e fui. Então, eu já sabia, aquela matemática do primeiro grau eu já dominava. A do segundo grau também eu já sabia, eu estudei sozinho. Então, logaritmo eu aprendi com Mário Seixas, como eu falei, mas estudei progressões, estudei matrizes, estudei. Só tinha dificuldade assim, algumas. Teve, por exemplo, coisas que professor Aparecido, muito obrigado, me ensinou que ele já estava em Salvador, certo? Mas era coisas pontuais, assim, umas dúvidas que eu tinha do segundo grau. Mas você teve esses longos 9 anos aí de pesquisa, né? Ah, eu varava a noite estudando, Que eu beleza. varava estudando, mas não só matemática. Ok. Eu sempre gostei da filosofia, da história, certo? Sempre gostei. Nós vamos chegar na filosofia, na história, e aí você foi fazer a engenharia em si. Sim, Segundo você, é uma cadeira científica muito ampla, não sim. é? Ela É, lhe dá muitas variáveis. é. Eu, eu fui 6 meses antes do vestibular. E porque eu fui uns dias antes, era uma turma intensiva, começava no segundo semestre. E eu fui uns dias antes para ser testemunho do casamento de um amigo meu, Paulo, Foi para onde? para Salvador. Salvador. Você cursou lá. Sim, porque Ah, eu fui para lá 6 meses antes do. 6 dias antes do casamento ou 6 meses? 6 meses antes do vestibular. Sim, E 6 dias antes do casamento, você sim. chegou no lugar. Porque até eu chegar em Salvador, esses 6 meses antes do vestibular, eu nunca tinha assistido uma aula de física, de química, nem biologia, certo? Nunca tinha assistido. Você é uma pessoa inata Mas não, para a matemática, para a a física. matemática, como eu estou te falando, estava sob meu domínio, o primeiro grau, e com Perfeito. algumas dúvidas eu entendia os assuntos do. Porque você fez parte de um aprendizado que se transformou durante os aprendizado. Pois A exatamente. matemática um pouco mais rebuscada, com as fórmulas Não, novas, sim, estava sendo implantada no conhecimento peguei naquele o momento. início, peguei o Naquele início, momento. Muito peguei o bom. início. E aí E você. voltando lá para o início, Sim. voltando lá para o início,
Com a semana que eu era professor, foi fundado o ginásio Clemente Viana de Castro, e a professora Nilza Viana ligou para o Colégio Batista, que ela tinha os professores tudo e estava faltando de matemática. Aí o diretor falou: a gente tem um bom aqui, mas não sei se ele pode, não. E esse bom era eu. Sim, pois não. Essa questão de me dar bem com a matemática foi uma coisa automática. Então eu fui para lá, para o Nilza Viana, e lá era a quinta série, que era exatamente a primeira série onde introduzia os conjuntos. Então, enquanto eu estava dando aula aqui no Batista, da sexta série, negócio de. Eu estudava essa parte dos conjuntos e depois engatilhei tudo, que a matemática é uma ciência muito simples, ela tem a linguagem própria, não depende de outras, e ela é uma escadinha. Se você começar e tiver Degrau continuidade, por degrau, não degrau, saltar nenhum, você lá não, na não frente. tem não, porque inclusive eu não tenho. Eu tenho dificuldade, sim, viu, professor? Sim, mas é a questão de o estudante nunca chega no fim do livro. Sexta para sete fica ali aquele. Quando ele vai. Você tocou num ponto crucial. É, Aí ele já pega o livro do princípio, ele sim, perdeu um pedaço daquilo, daquilo e aí ali. como é que faz? É igual na engenharia, É, faltou uma coluna, pode desmoronar. é, E o conhecimento é como se fosse a construção, um é, construto, né? E aí exatamente. você fez esse curso de engenharia e você atuou em engenharia, chegou a atuar? Fiz, não me dediquei, porque o Sim. que eu sempre gostei de minha vida é, é, é de ensinar, viu? Sala de aula, Sala, carreira acadêmica para é, ser professor. meu forte é o quadro, né? É o quadro e o giz, era o giz, né? Perfeito. Era o A giz, lousa e o, e sim. o- e o pincel Mas atômico. eu estava, sim, eu fui para Salvador 6 anos, 6 meses antes. E aí, minha turma era de tarde, mas como eu cheguei uns dias antes, que Paulo ia se casar no aniversário dele, que era 6 de agosto, cheguei uns dias antes, assisti umas aulas da turma da noite, que era, a minha ia ser de tarde, e eu assisti umas aulas da turma da noite. E quando começou a minha, eu fiquei assistindo da tarde e da noite. Então, 5 meses que assisti de aula dessas duas turmas, foi isso que me deu suporte. Lhe deu a base A realmente, né? base, porque Sobre física, eu sobre. assistia 8 horas de aula por dia e estudava 10. Eu dormia 3, 4 horas nesse período. Então, isso, a minha formação, a base foi esses 6 meses lá, foi onde eu peguei matemática, matemática, um professor muito bom, tirei minhas dúvidas, tudo. Qual foi a universidade, professor? Foi a federal, Universidade Federal do Bahia. federal. Eu fiz o vestibular na Católica em matemática e estava querendo fazer, na dúvida, se fazia matemática ou engenharia. Quando eu estou na fila para escrever no vestibular, um aluno meu, Marcos Estácio, que lá já estava sendo colega, que ele foi Sim, aluno meu pois aqui. não, pois não. Professor, o senhor vai fazer vestibular para quê? Era meu amigo, meu amigo. Eu falei, ô Marquinhos, eu estou na dúvida se eu faço matemática ou engenharia. Ele falou, faz engenharia, professor, porque você tem engenharia, você ensina onde você quiser, né? O senhor quiser. Aí eu cheguei, que estava na dúvida, Sim, que bom. né? Foi Aí uma feliz fiz, escolha? mas deu uma grande zebra, porque Foi. o financiamento que eu já tinha adquirido a Ah, parte financeira, que eu fui para estudar, mas matemática. antes de ser matriculado, já tinha passado no vestibular, a, a fonte de renda faliu e eu tive que trabalhar, né? Então, eu não fiz um curso bom de engenharia, como eu estava, porque eu tive que. Como você gostaria, Sim, né? então eu ensinei lá no Colégio Águia, comecei ensinando negócio supletivo, matemática para o supletivo, depois ensinando pré-vestibular, e isso tomou meu tempo. Teve época de eu ter 7 turmas para ensinar e passar em 2 matérias na universidade, certo? Então, isso aí, o curso de engenharia eu não fiz bom,
Mas foi um curso que, Ave Maria, eu recomendo a qualquer estudante, Mas eu porque você acredito, recebe. eu acredito muito na questão, eu chamo de Deus, algumas pessoas chamam de bênção, outras de sorte, e há quem chame de destino. No entanto, isso tarimbou muito as suas aulas, porque você tinha que ensinar 7 turmas, então exaustivamente você se tornou um bom professor. Porque você passou por carregar Sim, pedra, faz calo na cabeça e na alma, não é verdade? Então a gente tem que. Eu quero não, passar. eu, Não eu, é? eu não vou refutar o elogio, porque é uma coisa que eu escuto direto, essa questão de que eu sou um. Um bom professor. Você é Vou dizer famoso. que não sou. Quem lhe conhece, essa coisa de falsa modéstia, isso não existe, Sim, né? E depois a gente eu vai até para o sei, só sei que nada sei, sei. porque a frase não é. Mas falar que eu sou um bom engenheiro, eu recuso. Eu acho interessante que as pessoas costumam é, é, construir mitos sobre pessoas, né? Aí nós vamos lá para o só sei que nada sei. Que a frase inteira não é essa. A frase ela tem um resto, né? É, Quando digo que sei que nada sei, é que isso me coloca em vantagem aos que pensam que sabe de tudo, é, não é? Então a questão do camarada se orgulhar da própria ignorância, eu acho isso é, uma coisa de alguns políticos. Eu acho que o ser humano sim, que se pretende fazer algo não é se orgulhar, mas ele precisa respeitar o conhecimento que ele adquiriu em função daquilo que ele vai sim, adquirir. certo, Então é um construto, a gente vai construindo essas coisas. sim. Vamos para a filosofia ou você que ainda quer Vamos. falar sobre matemática, sobre engenharia? Não, o que eu falo aqui, o que você quiser. Pois não. Essa fase aí do Sócrates, atribuída a ele, a única coisa que sei é que nada sei, é contraditória, né? Porque se a Perfeitamente. única coisa que eu sei é que nada sei, então ele sabe que nada sabe. Então ele sabe uma coisa, ele sabe que nada sabe. Que nada seria esse? Ah, Nada, quando é, você fala de nada, é como você falar de um conjunto, um sim, copo, ele está vazio. sim, Mas se você sabe que aquilo é um copo e que ele está vazio, é porque você percebe que ele estaria cheio. Aliás, que a função dele é se encher de alguma coisa. é, Então não vem me dizer que você não sabe. Não é? Você é, sabe, você não quer dizer. certo, Mas é porque o Sócrates realmente ele era sim. Mas vamos começar então. falar sobre a filosofia. Sim, os clássicos já, que isso na época que eu li os clássicos já, todo não. Você leu Sócrates muito? Li só, quer dizer, ninguém lê Sócrates, lê Platão, né? E Exato, exato. é os diálogos de Platão, o banquete. Banquete. Se eu Você gostei, sabe a história do Sócrates, né? eu sei, Era um guerreiro do exército de Filipe lá, dos 300. de Esparta. Ele era do exército de Esparta e, vez por outra, Nossa, convocavam ele para a luta. Ele tinha cicatrizes profundas e era um grande combatente. E sim. de vez em quando ele estava lá na dele, filosofando, ensinando para os pupilos, Hã, e o rei convocava, ele tinha que ir, porque senão. Hã? Até um dia que ele pediu, por favor, e o rei, por gostar dele, e ele ter muito serviço prestado ao mundo grego, que na época Esparta, que era quem comandava, aí o rei permitiu que ele não mais fosse para a guerra, mas ele era um guerreiro, sim. muitas cicatrizes no corpo. Mas vamos falar do conhecimento de Sócrates, que Sim, aí você domina. se dominar não é Não, o no bom termo, sentido. não é o termo. Ah, o li muito foi Platão. E Platão, É que Sócrates não escreveu nada, né? o banquete foi uma coisa que marcou minha vida, com os outros diálogos também de Platão. Inclusive, um livro que você falou que estou lançando é Diálogo. Eu não sei nem se não foi influência disso, certo? Que eu li esses diálogos e me chamou muita atenção. Mas entre eles, também aquele mito da caverna, O mito da caverna é fantástico, aquele muito bom. contraste da sombra com a luz, que para os homens que estão ali na caverna, as sombras são reais, certo? Aquilo me chamou muita atenção. Teve um outro mito também dele, que do soldado ER, né? O soldado Er, porque os gregos eles davam muita importância
aqueles ritual da morte, né? Eles davam muita Os importância. rituais funerários, Funerários, moeda para o a moeda barqueiro, pagar, sim, não é? e fazia aquela cremação. A cremação é muito antiga, mas eles achavam que purificava a alma. Os gregos achavam que aquela Tem a ver com o mito de que o corpo em putrefação, a alma ainda está ali, exatamente, demora, e não exatamente, é? E os guerreiros certo, mereciam ser sim, queimados em piras. certo. E a história do soldado É, é R. sim, É, é. é, eles estão recolhendo ali os cadáveres para fazer esses recolhimentos. E um dos mortos lá, esse soldado, Hum, chegou e falou: Não, não estou morto, não. É, não está morto? Igual a história de sim, Barnabé, sim, do cemitério daqui. sim. Não está morto, não? Não. Eu estava nos Campos Elíseos, certo? Os céus dos Certo. brancos. A alma é imortal, né? Então, Platão, essa história da alma, ela vem do Oriente, né? Mas Platão que registrou aqui nesse mito, certo? A alma é imortal. Quantos anos, quantos séculos antes de Cristo? O Platão, Sim, os 4 séculos, 3, 4 é séculos. 460, se eu não me engano. É, A questão de que eu queria falar é que o fato de Sócrates não ter deixado nada escrito não significa que ele era analfabeto. Porque também Jesus Cristo não deixou nada escrito. No n- entanto, estudou com os essênios. Cristo é, é douto. Agora escolheu falar, porque tinha que anotar-se, não é? sim, Ele deve ter utilizado as outras partes do corpo dele para fazer outras coisas. Mesma coisa sim, Platão, para tomar o vinho, porque é os encontros os encontros com Sócrates. E aqueles que gostavam de ouvir suas palestras tomavam sim. vinho, batiam um papo, né? Ele ficava deitado ali e uma pessoa perguntava uma coisa, devia ser fantástico. Mas vamos falar de Platão aí. Que mais assim você gostou dentro da filosofia? Que é uma filosofia clássica, né? A Sim, filosofia clássica, mais sim, antiga. sim. Aí, essa parte me tocou porque isso chamou a atenção que hoje, no livro, debate essa questão entre a luz e as trevas, o bem e o mal. Porque isso foi, essa questão, esse dualismo, ele deve ter surgido na Pérsia e foi através de Zoroastro, certo? Então, a filosofia de Zoroastro existia essas duas grandes forças do bem e do mal, certo? E isso influenciou tudo que muito da filosofia depois disso, inclusive a própria Bíblia, porque durante o cativeiro na Babilônia, os hebreus, que judeus, esse nome judeu, Sim, eles receberam lá na Babilônia, porque eles eram da tribo de Judá e lá recebeu o nome de judeus. Antes ele podia ser chamado hebreus ou até mesmo israelitas, mas judeu é um nome que vem da Babilônia. pois não. E eles lá escreveram a Bíblia. Moisés nunca escreveu nada, né? Nunca. Não tinha nem o hebraico na época de Moisés. Era aramaico, né? Se eu não Não, o me engano. hebraico e o aramaico todos vieram da invenção do alfabeto. O alfabeto foi inventado aí no ano 1300 antes de Cristo e desenvolveu não como hoje, que cai na televisão, aqui amanhã todo mundo está. Sim, mas Não, a língua hebraica e aramaica, ela não vem do grego, do alfabeto grego, não. ela é mais antiga. A, Ela vem de o onde? grego, Dos o babilônios? hebraico e o aramaico, todos vêm do alfabeto fenício. Fenícios. É Sim. escrita com o uniforme dos. Não, o cuneiforme é da Babilônia. Os gregos aprenderam a cuneiforme, aprenderam os hieróglifos no Egito, mas eles que criaram as letras, O o alfabeto símbolo, grego, como a gente sim, vê. o alfabeto. Desse alfabeto veio o, o, o hebraico. Na Babilônia
os hebreus esqueceram o hebraico e aprenderam o aramaico, que também era do alfabeto, e os gregos também criaram o alfabeto e introduziram as vogais. Mas o aramaico ele não é mais antigo que o hebraico? Sei porque veio tudo, só porque eu sei que Porque veio. Jesus falava as duas. Sim, Ele falava as duas línguas. ele falava aramaico, Aramaico, exatamente. mas todas vieram do alfabeto. E o alfabeto foi inventado em 1300 Antes antes de de Cristo. Cristo. O primeiro escrito que se tem uma ideia boa de que do hebraico é no túmulo do rei Irã, aquele mesmo, não sei se é aquele mesmo, que aparece na Bíblia, negociando com Salomão e tal. E o hebraico chegou entre os hebreus na corte de Salomão, um calendário de plantações e tal, de agricultura, aparece Que coisa fantástica. o hebraico no tempo de Salomão. Enquanto Moisés já tinha aí uns 300, 400 anos, Moisés foi muito antes disso, né? Foi antes, ele trouxe o que escrito nas tábuas? Aí que tá, os livros mesmo, o 90, Os alguns, 10 mandamentos foram nas sim, tábuas. sim, mas a Bíblia foi escrita no cativeiro da Babilônia. Ok. A Esdra, com sua equipe de sacerdotes, que escreveu. Não digo que seja 100%. Alguns pergaminhos, algumas leis, do tempo de Ezequias tem referência, né? Mas coisas pequenas. O todo da Bíblia do Velho Testamento, é, algumas exceções, por exemplo, o livro de o Daniel, que foi escrito no tempo de Antíoco IV, que é Sim, 160 anos totalmente. antes de Cristo, né? Fala que o Antíoco IV, que matou a porca dentro do templo. Né? Sim. Então, é um livro que, inclusive, não é profeta. De Daniel não é profeta para os judeus, não. Porque quando. Mas ele profetizou a queda da Babilônia com santo, com Sim, cabeça de ouro, sim, peito de sim. prata, pernas de bronze e pé de barro. É, Não foi ele que falou? é, Inclusive, ele fez essa profecia para o rei mandou jogar, jogar ele na fornalha. é, Ah, peraí, os caras que foram jogar ele na fornalha morreram queimados. é, Segundo a palavra de Deus, sim. está escrita, né? Mas acontece que quando os judeus separaram do cristianismo, Pois não. porque os primeiros cristãos eram todos judeus. Sim, Cristo era judeu, Cristo é judeu. falou, foi circuncidado. Paulo era judeu, foi que estruturou o cristianismo, foi Paulo. O primeiro mártir do cristianismo, que foi o Gesiel, que era o nome de Estevão, O Estevão, ah, rapaz, era, que pregava ousadamente. sim, ele era E Paulo judeu, pagou. Tiago era judeu, Paulo ganhou a vida eterna porque sacrificou Estevão. Ele não sabia o que ele estava fazendo, né? Mandou, é, pagou, segurou as vestes. é, Jesus falou: é você mesmo, né? é, Mas Jesus já era falecido, sim, não é exatamente. isso? E, Falecido não, já era ressuscitado. e aí começou aquela desavença que o Apocalipse, que o Atos dos Apóstolos fala, em oferecer o cristianismo para que os não-judeus, certo? Os gentios, que tinham uma grande barreira em aceitar o cristianismo, porque antes de ser cristão tinha que ser judeu. E exigia para ser judeu a circuncisão. Então, os gentios achavam bonita aquela mensagem de Cristo, mas na hora de roletar minhoca, Não, não. não, Na hora de caía arrancar o fora. prepúcio, e era Cai... na tora, não tinha. Não. Entendeu? Aí é que Paulo substitui, né, o cristianismo. Paulo ah, tenta abolir as leis, né, as leis judaicas, Antigas, judaicas. incluindo isso aí. É normal que o judaísmo tenha se rebelado um pouco em relação ao cristianismo, porque é uma questão de sobrevivência de tradições familiares. Sim, O sim, judaísmo é uma religião sim, ligada a correntes
hereditárias, sim, de passadas empiridicamente, de pais para filho, empiridicamente, sim. Mas cristicamente. aí é que quando os judeus não gostaram desse negócio. Não. Então começou a briga entre judeus e cristãos. E quando eles se separaram, mais ou menos no ano 90, os judeus escreveram o livro sagrado deles. Ali em Jâmia, na cidade de Jâmia, eles foram fazer a Bíblia deles, porque a primeira Bíblia era em grego. A primeira Bíblia que correu sem ser nas sinagogas, a primeira Bíblia que existiu. Contando a história de Jesus e de seus apóstolos, Não, é isso? na primeira Bíblia não. A primeira Bíblia era o Velho Testamento. Isso foi 300, foi no tempo. Aí na Torá, Sim, o mas livro judaico. a Torá não. Os cristãos dizem que as profecias estão lá. Mas a história de Cristo é o Novo Como é o nome Testamento. do livro judaico? O livro é a Torá. Torá. A Torá é o Pentateuco, Certo, certo? São os 5 primeiros livros. certo. E quando eles foram escrever, que eu estou falando, esse arrudei aqui, para falar sobre Pois o não, livro pois não, Daniel. pois não. Quando eles escreveram, eles só adotaram os livros que foram escritos em hebraico ou aramaico, e antes, ou até Esdras. Os livros depois de Esdras, eles excluíram. Então, por isso que Daniel não é profeta para os judeus, Para o judeu, assim como Jesus não é o Messias. está nos É um escritos. profeta, segundo Sim, eles, sim. segundo os judeus. Mas vamos fazer o seguinte, E vamos dar. Daniel tem uma parte importante que nós vamos falar aqui, porque nós já ventilamos esse assunto, que é Daniel que introduz a imortalidade na Bíblia. Que o hebraísmo é ateu. Para a planta, resta ainda uma esperança. Uma vez cortada, pode ainda enverdecer, mas para o homem, uma vez que se deita, nunca mais levanta até a consumação do céu. Né, eu falei ateu, mas era materialista. Essa questão da alma, quem trouxe foi Platão, e ela entrou no cristianismo através do livro de Daniel. Ok. Nós vamos falar agora de uma coisa. Então, eu quero falar, eu queria só dilatar aqui o mito da caverna, porque as pessoas que estão nos assistindo, Então você fala mais do que eu, porque você é filósofo. ela não tem essa Pode questão falar. de conhecer. Mas o mito da caverna, o que que é uma caverna? Hoje, ali meu amigo ali tá na caverna. Sim, Telefone celular, a sim, caverna dele é aquela. Se eu virar para ele e falar assim, meu irmão, é o seguinte, esse celular, sei o quê, ele não vai gostar. E em muitas concepções, existe a rebelião de você tirar o homem do lugar de conforto dele para mostrar para ele que existe outra, como a Terra redonda, o heliocentrismo. Antigamente eram cavernas, a Igreja Católica queimou, matou, sacrificou. E um dos Copérnico teve que motivos, voltar atrás, senão ele ia morrer, porque a humanidade estava quem na teve que caverna. voltar atrás foi Galileu. Galileu, Copérnico também. Copérnico era padre, né? Sim, Ele correu lá para a terra dele. Lá o catolicismo não era tão forte. Quem morreu foi Giordano Bruno. Jordano Bruno foi queimado, Malatesta, Sim. outro. Você Giordano tá lá. Bruno, ele duvidou da virgindade de Maria, duvidou Não, dessa questão. a questão não é duvidou, ele questionou sim, mas, Sim. poxa vida, tá parecendo até os dias atuais, você não pode falar mal, senão você é condenado. Mas a É questão, isso, sim, não mas é verdade? a questão do sofrimento eterno. A danação, Imagine aqui comigo, sim. pare um pouquinho. Como é que um Deus de justiça que tem na Bíblia, Deus é de maravilhoso, ele justiça, é sim, mas maravilhoso. um Deus de justiça, condena a um sofrimento eterno, um homem que tem um instante de vida e vai sofrer eternamente. Mas é o seguinte, é porque essa Bíblia e esses conhecimentos, eles não são exatamente como eram. A Igreja Católica nos diversos concílios, para manter o rebanho bem tosquiadinho, eles pegaram um livro, jogaram fora, interpretaram muita coisa
como você mesmo bem o diz, os padres deram nome aos demônios, aos diabos, e Certo. fizeram um carnaval filosófico inimaginável, com muito conteúdo ali de invencionice. A gente vai falar sobre o seu livro na estante, mas o que eu queria dizer, eu acabei até me perdendo, é que essa condição do pecado, o pecado em si, existe inferno? Sim, mas não foi criado para os homens. Os nefelins, os anjos caídos, que se rebelaram, segundo alguns escritos, Deus reservou o inferno da nação eterna para esses anjos rebeldes e não para o ser humano. A Igreja Católica foi, misturou tudo, fez uma laranjada, Misturou e botou banana e é difícil fez uma essa vitamina. introdução do pecado que Lá, lá original. do original, Adão e Eva, depois em Gênesis 6, quem traz o pecado para o mundo são os anjos. Exatamente. Em Gênesis 6, está lá. Os nefelins que você falou é que trazem o pecado para a terra. Quer dizer, o pecado veio do paraíso. Exatamente. E essa questão do anjo não ter sexo e o anjo copular com mulheres e fazer os nefelins são gigantes. A primeira, Então, tem muito elo perdido e muita ponta solta. a primeira Eu mesmo sou homem de fé, não preciso dessas coisas. Eu sou igual aquele personagem de Ariano Suassuna. Sim. Eu não sei, só sei que é assim. A primeira mulher do céu, você sabe que foi a Virgem Dizem, Maria. né? Não foi a Virgem Maria que foi A primeira a ir para o céu? assunto ao céu, já era divino, já existia. Foi o Papa. Nunca foi o Papa, gente, antes de Paulo VI. Ah, Foi ele que. Leão. 12. O negócio. Não. Sim, a Assunção de Maria foi ele que canonizou. Né? E aí virou, existem muitas Marias, né? Da graça do perdão de Satanó e vai. Sim. Mas agora pro livro. Uma das coisas que fez Giordano Bruno ir para. Morreu queimado vivo, com a língua pregada numa tábua para não blasfemar contra o Espírito Santo, que ele duvidava do Espírito Santo, da divindade de Jesus, mas principalmente foi essa questão da condenação eterna. E ele era sacerdote também. Sim. De Copérnico era sacerdote, Giordano Bruno era O sacerdote. Malatesta também, né? Se eu não me engano. Malatesta eu não sei. Era padre também que foi condenado queimou vivo e vários outros. Sim. Mas vamos embora falar do nosso livro, eu digo porque como cidadão da terra e já passei o olho no livro, então agora ele é meu também, porque o conhecimento, você sabe, você produz e pare. A partir dali, meu amigo, quem beber passa a ser contaminado, contagiado por aquilo. Como é o nome do seu livro, Heron, e o que é que este livro trata? Nome do livro. Um Homem contra o Sol. É um livro de contestação, Questionamentos. questionamento. Sim, é um livro de questionamento, porque muita coisa é introduzida em uma criança. É estranho como a Bíblia fala, ensina ao menino o caminho que ele deve andar, que até envelhecer ele não desviará dele. E depois diz que o homem tem livre-arbítrio, que o homem não vai desviar do caminho e ter livre-arbítrio. Como eu posso ter livre-arbítrio se eu nasci já escravo do pecado? Então, a origem é debater. Eu fui influenciado pela Bíblia. Antes da filosofia, eu já era doutrinado na Bíblia, a escola dominical. Então, era doutrinado desde criança, com 6, 7 anos, eu já delineava todos os Já sabia os 10 mandamentos, 10 mandamentos, que alguns podia, que não podia. salmos, e falava todos os livros, Gênesis, tudo de Novo Testamento, tudo, e essas histórias toda figurada, certo? Então eu tenho uma formação bíblica, eu não posso fugir dela. Perfeitamente. Mas tem coisa que a gente precisa meditar mais um pouco. Sim, então basicamente o teu livro ele vem trazer luz a questionamentos que você faz sobre uma espécie de incongruência,
Você acha que aquilo é muito pesado, é muito leve, é sem proporção, não faz sentido? O que é que você questiona? Muitas passagens Fala aí, vai falando. eu questiono a inspiração divina da Bíblia. Para Sim, mim, a Bíblia é uma obra das ações humanas, certo. É um certo? livro escrito por humanos. Humanos e como outros É um livro quaisquer, de filosofia, talvez? Profundo, muito né? profundo e construtivo também, certo? Então ele É, serve, não diria para é, doutrinar, mas ele serve como mapa sim, para um sim, homem de sim, bem, sim, fazer família e tal, do bem, entre aspas, é, não é? é. Então, Agora, a questão do fanatismo, tá. certo? De o milagre transformar mentiras em verdades incontestáveis, certo? Então, o livro é um livro que leva a pessoa a meditar. Eu não. Como todo livro de filosofia, você ali é instigado a É, meditar sobre. sobre o que está escrito lá. Ou Ele seja, mostra. exercita o pensamento Sim. crítico do ser humano. É um livro benéfico, é bem-vindo. Não, Você questiona como as coisas, como é que é? Você começa com uma personagem. Me fala das personagens do livro. Não precisa dar um spoiler, não, porque eu quero que as pessoas comprem o livro também, para, né, para ler O Homem contra o Sol. Mas me traça um paradigma aí desse livro. ou para. Diz assim, Começa com uma pessoa, uma uma criança. criança, a Sim, lá em Nova Canaã, certo. é o livro introdutório. Nova Canaã, que quando eu a professora da escola dominical mandou abrir o Novo Testamento e ler, Um botar versículo. dedo num versículo. E que eu marquei um versículo Você lá, se lembra desse versículo? no livro, Ah, cita ele para mim sim, aí. Você lembra? lá em Coríntios, que fala que, que Jesus, quando ressuscitou, foi visto por Cefas e depois pelos 12. Aí, quando eu fui para o sermão, que primeiro era a escola dominical e depois o sermão, por coincidência, o pastor Gesemiel falando sobre a morte de Cristo, ele leu em Mateus que Jesus apareceu aos 11 porque Judas Tinha saiu. saído para se enforcar. Sim. Então, em Coríntios fala que o discípulo era o 12 e ali 11. Então, aquilo me chamou a atenção. Será que Coríntios não está contando com Maria Madalena? Não estava junto. Pode ser, Né? pode ser. Mas continue, eu gostei Sim, dessa. Eu não tinha percebido assim. E eu já sim, li a Bíblia algumas vezes. sim, mas começa por aí. Certo. É por aí. E depois entra na parte de que eu fui suspeito de tuberculose Sim. na infância. Eu nunca tive, não passei fome crônica, nunca tive fome crônica, não, mas uma subalimentação. Como eu já falei, E e de estou baixa repetindo, qualidade calórica sim, e é, também eu vitamínica, né? nasci foi na miséria, não foi nem pobreza. E no exame biométrico, fazia no colégio. O exame biométrico, o médico ia lá, media todo Altura mundo, versus peso, pá, como é que tá? pressão. E ele suspeitou que eu estava de tuberculose. E foi suspenso da aula, e fiquei em casa. E uma série de conferências da igreja eu ficava escutando pelo alto-falante, que o povo da casa ia, né? Então eu fui lendo aquela história do rei Davi, porque você falou a questão de Madalena aí, Sim, mas depois eu passei, não naquela época, sim, 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 sim. tem coisa que eu cheguei à conclusão muito depois. Pois não. Essa, por exemplo, do Corinthians, Paulo não fala em Judas, não. Judas foi inventado muito depois de Paulo. Judas foi inventado exatamente nessa época que os judeus se afastaram do cristianismo, certo? Então Judas vem de judeu. O Judas que Judá, traiu né? é, o, Ju- Que eles eram chamados povo de Judá, de Judá, porque era Judas da tribo. de Judá. Sim. E Judá foi exatamente o irmão que vendeu
o José Regis Jogou José na cova e depois. vendeu. Ah, Ele salvou a vida de José, mas ele que vendeu José para o Egito, certo? ciumano do pai que tinha uma predileção por José. Por José e Benjamim, certo? Sim. Então, essa contaste aí, depois que quando eu passei, já falei que eu trabalhei um pouco tempo no banco, Sim. porque eu não Se adaptou. Não, eu não dou muito valor. Tem que de gravata. E considerar o cliente. Datilografar. E considerar o cliente pelo tanto dinheiro que tinha, Sim. aquelas coisas ali, Sim. eu não nasci para aquilo. E quando eu fiz o concurso do banco, eu fui suspeito de uma doença de Chagas. Então, doutor Fernando Dantas. Meu querido amigo saudoso Fernando Dantas Sim, Alves, sim. contraparente do meu pai, Sim, Alves Chagas. sim. Doutor Fernando Dantas suspeitou que meu coração era muito grande, segundo uma tabela lá que mandou chamar minha mãe e minha Não irmã. errou, não, viu? Mas não é pelas Chagas, né? Continue. Obrigado. Continue, que é isso. Né? Continue. Obrigado. Mas eu fui para Salvador fazer reação de Machado Guerreiro, deu negativa também. Graças a Deus. Então, eu coloco uma dessas doenças como personagem, porque o livro tem criações também, mas se refere à Bíblia, eu não. Então você cita todas. Ao pé da letra é o que está lá. Ipsis Eu literis. tenho umas 10 a 12 Bíblias, tenho de João Ferreira até a Bíblia judaica. Então, eu posso mudar de uma Bíblia para outra, mas eu cito o que está. As Escrituras. Sim, Pronto. sim. Então, o personagem, quando ele tem uma doença incurável, Tá. ele é desenganado para a medicina, Sim. ele resolve ir para a selva. E Sai caminhando. caminhando e comendo tudo que ele achava pela frente, igual um bode cego. Certo? Então ele vai. Mas na estrada ele já encontra o Saladino, que é um ex-descendente da escravidão. Certo? Entendi. E esse Saladino, ele professa o islamismo, ele tem o Alcorão, ele lê o Alcorão. Com esse nome, hein? Sim. Saladino. Saladino. E ele vem com uma versão diferente da Bíblia. Mas ele chega ao ponto de falar para o personagem, que ele não tem um remédio para minha cura, porque as plantas, quando vieram da África, perderam o axé, que a planta de terreiro não tem aquela força que tinha lá. Que eu procurasse um índio. Um índio. Sim, que o índio conhecia a medicina natural. Brasileira, das plantas daqui. Sim. Então, um personagem é o Saladino e o segundo, é o índio. O índio. Como é o nome desse índio? É simplesmente o cacique. O cacique. O cacique. Pronto. Sim. E aí tem a história de Lúcifer, tem o livro 1, que é só a introdução do livro, certo. O livro 2, Saladino, o 3, o cacique, e o 4... O filho da luz, Lúcifer. Lúcifer, certo? Lúcifer. Mas esse livro tem 11, a obra Todo Homem contra o Sol, são 11 volumes. Que maravilha. Então, mas ficava muito grande para uma publicação. Eu tenho 30 anos pesquisando. Não, o livro é muito rico, você me emprestou um esboço do livro, eu li, gostei muito. Você tem as suas crônicas, você consegue, a narrativa é muito leve, muito gostosa de ler e extremamente filosófica. Essa questão, Heron, de você incentivar, fazer uma espécie de masturbação à filosofia, que todos nós precisamos aprender a meditar sobre o que nós pensamos diante dos pensamentos. Porque a filosofia é justamente isso. Você vai ler Platão, mas você não vai pensar como Platão. Qual Platão? Qual Sócrates? Não, você vai lê-los
e desenvolver Sim, um pensamento crítico acerca dos seus próprios pensamentos e aquilo que você aprende para você exercer na vida sim. da melhor maneira possível. Esse livro seu eu encontrei, eu fiquei muito emocionado em algumas passagens, Sim, que é um livro muito bonito. sim, é todo naquele estilo, porque você viu o primeiro tomo, que é o que eu estou lançando, porque ficaria muito extenso. E eu achei assim muito bonito aquela, não é revolta, mas um queixume de Lucifer, tipo assim, pô, será que sou eu? Que negócio é esse? Como é que eu vou para o deserto tentar Jesus? Se Jesus era Deus, eu vou oferecer pão para ele? Tinha que oferecer outra coisa, né? O É, mundo. é, Eu achei aquilo de uma singelidade, apesar de mexer num assunto muito grave, né? Eu achei. sim, Achei muito bonito. tá certo. Então, o índio, eu peguei isso, Sim, o índio, falando do índio. o primeiro é o Saladino, Não, gente, perdão depois, que eu li o livro e fica meio, sim, né? e vai até o Lúcifer, certo? Agora, no segundo tomo é que entra o personagem principal, o personagem, Segundo tomo, no caso, seria quinto volume, o quinto, quinto livro. eu vou colocar o quinto e o décimo, que eu já estou prontando para esse ano ainda. Editorando para poder ver se você Não está imprime, né? na editora ainda não, mas eu já estou fazendo, terminando minha parte, Certo, certo? Dando os retoques finais, perfeitamente. certo? Já no tomo 2 que vai ser o livro 5 e o 10 porque o 10 já está pronto. Eu estou prontando o livro 5 para introduzir, porque agora eu vou introduzir o personagem principal, que é o Dr. Ra, certo? Que o livro O Homem contra o Sol vai na linha de que o Sol foi o mais adorado dos deuses, até hoje. Inclusive, o primeiro Deus a ser tido como único no universo, né? Se eu não me engano, foi A, Tutankhamon, a, que Cana- a, Akhenaton, Akenaton. né? Tutankhamon Tutankhamon foi, foi outro, foi o que acharam o túmulo dele. foi o monoteísta, o primeiro monoteísta, não foi ele? Acaneton, Akhenaton, então, sim, ok. Akenaton. Deu sol, o primeiro Foi ele monoteísta que, foi ele. que os essênios aprenderam com ele e Não, o trouxeram. Egito dominava a filosofia, ciência, É, tecnologia, né? é, Através dos é, conceitos sim, como é o nome? Imhotep, que sim, no sim. caso é Hermes É, Trismegisto, não é é. assim? Ó, tudo vem de Egito, do Egito. Vou ter essa pergunta dentro do próprio livro. Fala, não, muita coisa veio da Mesopotâmia. Mas o papai Egito é que essa parte bíblica e tudo. É um elo perdido, né, da Sim, civilização sim, humana. sim, Porque também ninguém sabe como desapareceu aquele sim. conceito civilizatório ali, como era. Mas vamos continuar no livro. Aí agora você está lançando esses primeiros quatro. Sim, que Um é o Homem contra primeiro o Sol. tom. Primeiro tomo. O tomo 2 que já tô, certo? Vai introduzir o personagem principal, que o Saladino e o Cacique, para fazer a formação do povo brasileiro, certo? Do Sim, português, entendi. o escravo e, Certo, e o índio, certo? perfeitamente. Mas agora vai ser introduzido já no 2 o personagem principal, que é o Doutor Doutor Ra. Ra. Esse Doutor Ra, ele era um estudante que queria fazer medicina. E ele estudava muito, mas não tinha uma formação, ele não competia com os colegas, porque ele veio do interior e teve uma formação muito aquém. Certo. E da vez que ele mais se aproximou, se ele acertasse uma questão que ele errou, sobre uma bobagem lá, perguntaram sobre uma rã, e botaram o apelido dele Doutor Rã. Ele Certo? perdeu na questão relativa a Ram. Ele se transformou no Doutor Ram. Aí botaram esse apelido nele, Não, Doutor Rã, e ele nunca mais conseguiu. Ficou muito tempo fazendo vestibular, mas não conseguiu retomar os estudos em sim, relação à medicina. sim. E aí? Aí ele vem embora e passa a medicar nas roças, nas fazendas, né? Sim. Mas ele é um filósofo e ele é que vai traçar. Então esse Doutor Ra é um pseudônimo que ele mesmo É, porque o inventou para Sol ele. até hoje é considerado o maior dos deuses, até hoje foi o Sol, em número de adoradores, certo? Sacerdotes de todas as épocas adoraram o Sol, inclusive esse que você falou, que colocou o Sol no Egito como o único Deus, Sim.
o Deus único. E Primeiro que monoteísta da história. da história, o primeiro registro, né? Então aí é que vai explicar a contestação, porque às vezes eu boto o nome dos meus amigos, eu boto o de Jairo, que falou para mim: quem é contra o sol é contra a vida. Aí a explicação vem, viu? A explicação É porque sem o vem. sol realmente não. A Né, vida é porque impossível. o Sol, trazendo a vida em seus raios, né, ele causa inveja às outras estrelas do Sim. universo, né? E o nosso Sol é um grãozinho de Ah, nada. isso é coisa de Estrelinha de quinta grandeza, existem sóis Ave Maria, milhares de vezes maiores do que o milhões, nosso. milhões. E uma curiosidade, meu amigo Heron Sardinha, você é o professor, eu não sei se você sabe, a luz do Sol não aquece o planeta. O que É, aquece o planeta é a refratação da atmosfera. sim, O quente do planeta vem de seu núcleo. Que coisa sim, interessante. Foi descoberto há pouco tempo. Porque você sai para o espaço, ele deveria ser queimado pelos raios do Sol. E não, no espaço é abaixo de zero, muitos graus. A 10 mil metros de altura. sim. Você está menos 3 graus às vezes. É. E deveria estar mais próximo do Sol, devia ser mais Na quente. montanha tem gelo. Exatamente, entendeu? Então, essa ciência, eu não diria obscura, eu diria misteriosa, que a filosofia vem para desvendar. E que você escreve tão bem nesses É, 4 livros desse primeiro tomo. E eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre este livro, por que sim. você resolveu escrevê-lo, para a gente concluir aqui a nossa entrevista. Vocês passaram 1 hora, rapaz, eu estou aqui doido para continuar conversando com você, porque Então vou só voltar aí essa questão fique à vontade, da fique à vontade. velocidade da luz. Pois não. Que se você for olhar para a filosofia moderna agora, depois que existiu aquele tal daquele Albert, né? Sandman? O Albert da teoria da relatividade. Ah, esse aí, rapaz, esse homem Albert Einstein. É, ele tem é assim, tipo uma piada da época Sim, dele, né? sim. Acho que ele não era muito bom de matemática quando era pequeno, não, né? Não, mas tem uma história que ele ficou famoso com essa teoria da relatividade que ninguém entende, né? É igual a MC ao quadrado. É, ele ficou famoso e fazia palestra para aqueles lá pela Europa toda, mas o nome era famoso, não tinha televisão, a televisão já Sim. tinha Ele sido esteve até no inventada, Brasil fazendo palestra, sim, né, a televisão já tinha inventada, mas estava em laboratório aí. experimentalmente. Então o nome era conhecido, mas não conhecia ele. Ok. Aí teve um dia que ele estudando lá e tinha uma palestra, e ele foi e falou para o motorista: Rapaz, hoje eu não estou com nada, estou querendo é dormir. O motorista, muito esperto, falou: "Seu Samuel, tá, tudo está resolvido. Ninguém sabe quem é Quem é você? você, nem quem sou eu. Você chega, você não gosta de dirigir, mas na chegada você chega dirigindo. E eu já sei essas coisas que você vai falar, todos esses Ele desenhos. que era o motorista dele, que ele conversava Sim, sempre. Lembro, assim, continue, é. continue. Já sei tudo que você vai falar lá. O De tensor trás de, para frente, o tensor de curvatura, nega, dobra do espaço-tempo, tem, curvatura da luz. o espaço-tempo de 4 dimensões. É maravilha. Vou falar sobre Fico isso. empolgado. Então, eu já sei os desenhos e vou contestar que Newton, Isaac Newton, que, sobre a gravitação, que ele dizia que não é a força, e isso não é a força, que o tensor de curvatura, o planeta, que seja, ele faz uma curvatura no espaço, vou falar sobre isso, e rime, e ri-se, e que não tem velocidade maior do que a da luz, e E 300 mil Einstein topou? quilômetros. Hã? Einstein topou? Topou. E ele foi e falou essas coisas tudo. Mas um chegou e perguntou assim, o professor, né? Sempre tem que ter, né? O mais inteligente. Mas esse cara. O professor falou, mas como é que a velocidade da luz é a maior de todas? Põe o seguinte, que o senhor está dentro de um avião e eu estou aqui. Então, de dentro do avião, o senhor emite um raio de luz.
Ela tem 300.000 quilômetros por segundo, mas somado com a velocidade Do avião em si. em si, ela é maior do que a da luz, né, não? Rapaz, que pergunta. Aí, Einstein saberia explicar, ele não. aí ele falou: não, essa pergunta é muito fácil, até meu motorista responde. Ai, E foi Einstein lá, estava no carro jogou. dormindo. Assim, Eu vou botar meu motorista para responder. e, e essa do Isaac Newton, dessa velocidade da luz, tem uma parte ali interessante, é de que o tempo reto. Tem uma história dos gêmeos que eles estão comprovando alguma coisa. Um fica aqui e o outro viaja. Muita velocidade, porque velocidade da luz, tudo que está uma velocidade da luz é luz, por essas teorias, certo? Então, viajar próximo da velocidade da luz, ele ficar fora 10 anos, quando ele chegar aqui, o de cá envelheceu 10 anos, mas ele não. Ele fica 10 minutos, passa-se 10 anos na Sim, velocidade normal do sim. tempo e do espaço que nós estamos Então, ocupando. isso que você falou, que a religião anda falando da imortalidade, porque como eu vou considerar a imortalidade da alma? Isso vem do Oriente e foi inspirada na questão do sonho. A pessoa sonhava com o antecedente dele, vamos supor, você sonhou com seu pai, meus pêsames, certo? Você sonhou com ele, você podia eles imaginavam que ele estava em algum lugar, mas aquilo está em sua mente enquanto você está dormindo. Quando você está dormindo, o corpo não para, não. Ele alimenta o cérebro. Então, E o cérebro aproveita para descarregar também aquela sim, quantidade de conteúdo é, neurótico, que sim. chama as neuroses, né? Não acredita assim que os espíritos falam, ele fez uma visita, mas aquela visita foi criação do seu corpo que energizou sua. Então, todas as coisas que se vê, o raio de luz, o som, uma- tem um gasto de energia. Agora, esse corpo, quando ele morre, quem vai fornecer energia para essa alma? Então, a energia científica, embora seja ainda uma coisa, certo? Está mais fácil de ser realidade, de que a velocidade, que a imortalidade esteja na velocidade da luz do que na mitologia. Perfeitamente. Eu vejo também a questão, eu sou cristão e creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e sou uma pessoa que foi agraciado com vários milagres. Vários. Milagres de todas as formas que você imaginar. Milagres físicos, milagres espirituais, na minha condição de mortal. Por oração e por fé, muita coisa se transformou para mim. Coisas que me pareciam impossíveis, sinceramente. E interceder até por outras pessoas com oração. Eu morei na Itália um tempo e antes de viajar para a Itália, há anos, eu sonhei que estava à beira de um mar e que do outro lado do oceano eu via uma catedral. E eu fui morar nessa catedral anos depois. Então existem coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia jamais vai poder explicar. A gente pode questionar? Não. Devemos questionar. No entanto, como é que eu vou explicar? Ah, não, é porque eu fiz uma viagem? Não, mas o meu arquivo genético, porque os meus avós são de lá, talvez. Como é que você explica assim? Como é que você vê como filósofo que é e cientista, que é um matemático? Como é que você vê essas questões? Que eu tenho certeza que você também já teve Sim, sonhos e sim, esses sonhos depois sim. se confirmaram de alguma maneira. Bom, eu acho assim, Ricardo, que não tem nada na vida que seja totalmente mal nem totalmente bom. Que bom. Então, as coisas vêm em conjunto. Então, essa questão minha de
estudar matemática, que não foi que eu que escolhi, não, foi uma questão, melhorava a finança minha, que eu era alfaiate. Você precisava trabalhar para viver, É, para de alfaiate eu fui ajudar a a família. família, que era E aí você dependente. foi estudando e Sim, as coisas foram. principalmente minha mãe foi dependente minha. E, e de alfaiate eu fui para a prefeitura, da prefeitura foi dar aula para melhoria financeira. Sim. Passei a estudar matemática, não, eu admirava era história, filosofia, mas fui estudar matemática. E isso me levou a exigir de todas as coisas uma comprovação, porque a matemática, quando você acha qualquer erro, não é dela não, você pode refazer que o erro é E seu, você vai conseguir chegar no. certo? Isso aí. Então, eu peguei aquela que a matemática também é uma filosofia, ela me Maravilhosa. Não, tudo sim, é filosofia. sim, Até se transformar em fórmula, cálculo e sim, resultados, sim, vamos dizer assim, criptográficos, vamos dizer sim, nesse sentido. Mas tudo começa no sim. pensamento e na palavra. Então, tem a parte boa dela e tem a parte ruim de ser séptico Sim. das outras coisas, certo? Então, eu não me considero uma pessoa infeliz por não acreditar mais em nada, certo? Mas você não acredita mais em nada? Eu só acredito na vida, eu acredito na vida. E que de satisfação eu tenho pelo ter estudado. Se eu voltasse a viver de novo, eu Faria mais, estudaria talvez. mais ainda, certo? Com Eu certeza. Mas aí a gente vai voltar para o nosso princípio filosófico. Não acreditar mais em nada? Nada é alguma coisa como o copo vazio é, que serve para conter é, água. é, Então, na verdade, você não é mais um crédulo, mas sabe que tudo existe. é. E que não necessita necessariamente que você creia, porque aquilo é. Independente de você crer naquilo ou não. Estou correto? Sim, sim, está correto. Que conversa bacana. Eu quero você. Você vai trazer seu livro, a gente vai lançar o livro aqui no Conversa Afinada, viu? Eu espero Já muito. está vindo, viu? Mas eu vou lhe É chamar capaz de já aqui. estar No gastando mês, no pneu mês, também. final de mês de setembro, começo do mês de outubro, eu quero que a gente venha aqui para conversar mais uma vez. Se você quiser trazer alguém, não importa, você é Sim, uma pessoa que tem uma cabeça muito, muito profícua, né? Um terreno muito, muito fértil, e eu acho que fora seus alunos, as pessoas também merecem o privilégio de compartilhar um pouquinho de você, Aron Sardinha. sim. Mais alguma coisa, querido? Não, é o que você falou de meus alunos, eu tenho que agradecer principalmente a eles, que eu era um homem muito introvertido, muito pessimista, e melhorei através deles. Da convivência. Sim, a eles e meus amigos, meus parentes, agradecer a todos e desejar felicidades. Um homem contra o sol, não necessariamente contra combater o sol. É mais uma questão de questionar o sol, o Deus e a existência das coisas. Porque quando a gente questiona, a gente multiplica as variáveis. O conhecimento nada mais, nada menos é do que perguntas. Não está na resposta, está nas perguntas. E eu agradeço a você pela participação aqui no Conversa Afinada. Nós voltamos na próxima quarta com mais um episódio para você. Muito obrigado aos nossos apoiadores. Nova Acrilux, 40 anos, Max Tour, Turismo, Viagens e Turismo, Levante Urbanismo e o Dr. Victor Martins pelo apoio ao nosso amigo professor Heron Sardinha. Você não esqueça, Um Homem contra o Sol nas melhores bancas e livrarias do Brasil. Um abraço a todos e até a próxima.